hoje tem São Paulo, dia de São Paulo e Portuguesa, Campeonato Paulista, né? Jogo aí no estádio do Morumbi, importante, tem que vencer, né, cara? Jogo aí que é 3 pontos obrigatórios, né? Com todo respeito à Portuguesa, é aí que para muitos é até clássico, né? Se eu pegar a história aí, é até um clássico São Paulo e Portuguesa, mas querendo ou não, é um jogo que São Paulo é obrigado a fazer os 3 pontos aí, tá bom? E como não é nenhuma novidade, está acontecendo com todos os times, e com o São Paulo também não é diferente, o Crespo já está e vai continuar rodando o elenco, né? Primeiro porque são muitos e muitos jogos, já tem Brasileirão ainda nesse mês de janeiro, né? No final de semana, depois do jogo de hoje, tem Palmeiras, São Paulo, Palmeiras tomou 4 ontem, rapaz, Novo Horizontino, né? 4-0 aí. E já tem clássico na semana que vem. Então é natural ter esse rodízio, né? Podemos dizer assim, né? Como é um termo que é bem usado no futebol, né? O rodízio, rodar o elenco aí. E vamos ter nesse jogo contra a Portuguesa uma escalação também bem diferente do que foi no majestoso contra o Corinthians. Tá aí, ó. O São Paulo vai enfrentar a Portuguesa nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio do Morumbi. O técnico Hernan Crespo fará alterações por causa do desgaste dos jogadores que mais atuaram nas 3 primeiras partidas do ano. E já pensando também no clássico contra o Palmeiras, que acontece no próximo sábado, né? Então, o que é levado em consideração para montar o time de hoje? É levado em consideração o quê? O desgaste, né? Quem mais jogou nesses 3 primeiros jogos, né? Deve ser poupado hoje ou ficar no banco. E também, já avisando, né, cara? Descansar alguns jogadores para o clássico contra o Palmeiras sábado, né? Que já é clássico, tá parado, fora de casa, né? Então, clássico é clássico, então no clássico tem que botar o que tem de melhor, né? Então, o Crespo vai montar o time de hoje pensando nisso, no desgaste dos 3 primeiros jogos e já pensando também no clássico aí do próximo sábado, que acontece lá em Barueri, tá bom? Aí sobre o Lucas, começando sobre o Lucas, mesmo jogando as 2 últimas partidas como titular, deve começar jogando hoje contra a Portuguesa. Deve ser também a primeira partida titular de Jonathan Calleri depois da sua cirurgia no joelho no ano passado, né? Então vai ser uma escalação diferente e o Lucas deve jogar de novo. Ele jogou como titular contra o São Bernardo e contra o Corinthians. E hoje deve ser o 3º jogo seguido que o Crespo vai colocar o Lucas como titular. E o Calleri é o primeiro jogo dele como titular. Aí ele tinha entrado contra o São Bernardo no segundo tempo, contra o Corinthians no segundo tempo. E hoje no 3º jogo ele deve começar aí entre os 11 iniciais, né? Aí o que acontece? Como já tinha colocado, o time aí é montado pensando no desgaste, né, dos últimos jogos, dos 3 primeiros jogos, e no jogo contra o Palmeiras. O Lucas não vai jogar contra o Palmeiras, porque é gramado sintético, lá em Barueri, né? Então, imaginou que é por isso que o Lucas vai começar hoje. Se não fosse o jogo no campo sintético, eu acho que o Crespo ia começar com o Lucas no banco, né? E ele ia ser titular contra o Palmeiras. Mas como é gramado sintético, a tendência é que o Lucas nem jogue, né? Então, o Lucas começar como titular hoje já é um indício muito grande que ele não joga contra o Palmeiras, porque é gramado sintético, né? Lembrando que o Lucas tá com muito dor no joelho, estava no caso com muito dor no joelho e quase não jogando passado porque ele se machucou contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, no gramado sintético, vai lembrar. Foi lá que ele se machucou, né? O jogo de sábado não é no Allianz Parque, é em Barueri, mas também é grama sintética. Então, por isso aí que o Lucas vai começar como titular hoje e não joga contra o Palmeiras. A gente imagina, né? Não sei se pode ficar no banco, entrar no segundo tempo, mas a tendência é que ele nem jogue aí contra a equipe do Palmeiras, né? Então vamos ver hoje uma escalação de novo, já bem diferente do que foi no último jogo contra a equipe do Corinthians. Tá bom, minha rapaziada? Vamos seguindo aqui que tem bastante coisa pra gente trocar ideia. E vamos lá falar sobre muitas mudanças, né, que a torcida do São Paulo tá pedindo aí, depois que o Arrima Assis assumiu aí a presidência de forma interina do São Paulo, né? Só que eu comentei uma coisa com vocês ontem, né, cara, que eu joguei aqui por cima, que na minha cabeça fazia sentido, e o Gé trouxe informação sobre isso. Olha aí. O Arrima Assis Júnior está concentrado em pendências mais urgentes
do clube neste momento. As maiores mudanças só devem ser praticadas depois da votação do impeachment de Casares entre os sócios. Eu até comentei aqui, ó. Rapaziada, eu imagino, na minha cabeça era o quê? O Arrim Assis, ele não vai fazer nenhuma grande mudança agora, né, de demitir um, demitir o outro, por quê? Ele primeiramente, ele é presidente de São Paulo durante 30 dias, basicamente. Como assim, Gabriel, 30 dias? Porque vai ter ainda a votação dos sócios. Se na votação dos sócios eles votarem contra o impeachment do Casares, em maioria, o Casares volta para a presidência. Aí o Arrim vai e faz um monte de mudança, demite um monte de gente, contrata um monte de gente diferente. Aí os sócios não aprovam o impeachment e o Casares volta. E o Arrim sai. Então, tipo assim, e aí? Então, é uma coisa bem básica. Tem que esperar a Assembleia do Sócio, tem que esperar até a votação. Com os sócios aprovando o impeachment, aí sim, cara, o Casares vai ser destituído aí de forma definitiva. Aí o Arrim vai ficar aí como presidente de São Paulo até o final, Ele já tem, uma carta branca para poder fazer mudanças definitivas aí no São Paulo. Por enquanto tem que esperar os sócios, a Assembleia dos Sócios para ter a votação aí, se eles vão aprovar ou não o impeachment do Casares. Então faz sentido. Então, mudanças, demissões, coisas maiores, no São Paulo, devem ter aí apenas após a Assembleia dos Sócios, que temos que aguardar, Temos que aguardar. Aí deve ser, já tem informação que o Gabriel Sá tinha entregue, deve ser aí no dia 6, Na verdade, no dia 7 ou no dia 8 aí de fevereiro, deve ser o dia, ainda vai confirmar, mas deve ser 7 ou 8 aí de fevereiro, o dia que vai ter a Assembleia dos Sócios para votar aí, para a destituição de forma definitiva do Casares. Já ativado o Conselho Deliberativo, agora tem que ter a do sócio. O sócio está aprovando, aí ele sai de maneira definitiva, aí sim vamos ter aí, a gente pode cobrar e imaginamos que vai ter sim mais mudanças em relação aí ao Arrim Assis. Vamos ficar no aguardo. Até lá, tem que esperar,